Olá, sexto ano querido, tudo bem com vocês? Espero que sim, que vocês estejam maravilhosamente bem, que tenham tido um ótimo fim de semana, uma segunda-feira excelente e que estejam bem animados para essa semana que está começando. Afinal, nós começamos mais um mês, estamos em agosto, né? Então, vamos lá, vamos começar mais um conteúdo de ciências hoje. Pega caderno, lápis, borracha, cabeçalho, Escola Terra Mater, São José dos Pinhais. A data de hoje, agosto de 2020. Conteúdo, materiais naturais e materiais sintéticos. Quem são esses? Já vamos falar um pouquinho. Habilidade, assimilar a importância do descarte correto de materiais. Então, a gente vai dar uma avançada um pouquinho no livro. Nós falamos nas semanas anteriores sobre estação de tratamento de esgoto, certo? Falamos da estação de tratamento de água, como a água chega bem pura na nossa casa, através da Sanepar. Depois nós falamos sobre a estação de tratamento de esgoto, como a Sanepar dá o destino correto para a água que sai da nossa casa. Então nós pudemos assistir um vídeo bem legal na nossa aula ao vivo na semana passada, né? Vocês compartilharam, assim como eu, daquela indignação de como as pessoas não dão um descarte correto para os materiais, né? Mandam muito lixo através das estações de tratamento de esgoto. E aí, dando continuidade, principalmente a essa questão do lixo, como as pessoas descartam incorretamente, como as pessoas mandam através da estação de tratamento de esgoto lixos, né? A gente vai dar um pouquinho de um salto. Nós vamos pular uma página aqui de conteúdos e nós vamos, depois a gente vai retornar, pode ficar bem tranquilinho, mas nós vamos lá para a página 50 do MD de vocês, onde a gente vai falar de materiais sintéticos. Então nós vamos ali hoje dar uma introdução um pouquinho, falando desse descarte correto de materiais sintéticos, certo? Então, o que a gente vai falar sobre isso? Os materiais sintéticos, eles são aqueles materiais que o homem produz, né? A gente deu uma conversadinha sobre isso na aula ao vivo da semana passada. Então, nós temos materiais naturais, que são aqueles materiais que a natureza fornece para mim e para você, né? Então, materiais que vêm da natureza. Então, a madeira que vai fazer a minha mesinha, o algodão que vai fazer a minha camiseta, né? N materiais são produzidos a partir daquilo que a natureza nos fornece. Esses materiais nós vamos chamar de materiais naturais. Porém, a gente encontra ali, né, uma breve história na página 50 que vai falar que desde muito antigamente, né, desde lá por volta de 1550 a.C., o homem já começou a inventar materiais, ou seja, materiais que o homem produz a partir de compostos sintéticos, coisas que são produzidas, entre aspas, em laboratório, vamos dizer assim, né? Que são materiais que não vêm da natureza, que o homem cria. Esses materiais nós vamos chamar de materiais sintéticos. Então são materiais que o homem vai produzir e não são a partir de coisas que a natureza fornece. Então, N funções nós vamos ter para isso. E aí nós vamos ter um comparativo. Qual material é melhor, o natural ou o sintético? E aí isso é muito relativo. Por quê? Nós temos materiais naturais que são muito melhores. Então, por exemplo, se você vai comprar uma roupa, né, a roupa desse tecido, que é algodão, que vem da natureza, é muito melhor se a gente pensar em questões ambientais. Por quê? Porque o algodão vai voltar para a natureza e a natureza ela dá conta de decompor o material que ela mesma produziu. Agora, se você vai comprar um material que é sintético, uma roupa de um material que é sintético, que não é de algodão, por exemplo, o que vai acontecer? Essa roupa, uma hora você vai parar de usar, né? Às vezes você pode doar, mas uma hora essa roupa não vai mais ter utilidade. E ela vai precisar ir para o lixo, para um aterro sanitário, por exemplo. E o que vai acontecer? Um material que não foi a natureza que produziu, é muito mais difícil da natureza dar conta, da natureza decompor. Então, materiais que são sintéticos são muito mais difíceis da natureza dar conta. Por quê? Porque a natureza está preparada para decompor um material que ela mesma produziu. Agora, um material que o homem veio e inventou, é muito mais difícil dela conseguir dar conta. Vamos para o outro lado. Nós precisamos dos materiais sintéticos. Por exemplo, medicamentos, né? Nós temos medicamentos naturais e nós temos medicamentos que são sintéticos. Então nós temos medicamentos que são produzidos a partir de plantas, né? A partir de ervas que são naturais, mas nós temos medicamentos que o homem sintetizou, que o homem produziu, que o homem fabricou. E aí o que acontece? Nós precisamos, né? A saúde pública, né? A saúde num todo do ser humano, hoje depende muito desses medicamentos que são de origem sintética. Então vejam que o material sintético, ele também é essencial, né? Nós precisamos dele, né? Ele é tecnologia que foi desenvolvida a nosso favor. Entretanto, o que acontece? O medicamento ele vai precisar ter um descarte correto, né? Então, por exemplo, não dá para eu descartar medicamento junto com o meu lixo orgânico, né? Ele precisa, esse material sintético, que é um medicamento, por exemplo, ele é muito bom, nós precisamos, mas ele vai precisar ter um descarte diferente.
As pilhas, por exemplo. Nós precisamos de pilha para movimentar muitas coisas, né? Hoje em dia até menos, né? Mas o controle da nossa televisão, o meu mouse, por exemplo, né? Ele é sem fio, ele é a pilha. O que acontece? A pilha foi desenvolvida para ajudar o homem, mas ela precisa ter um descarte correto. Não posso jogar pilha no meu lixo da cozinha. Por quê? Porque é um material que é sintético, que o homem produziu a seu favor e vai precisar ter um descarte correto porque a natureza não consegue dar conta daquilo que não foi ela mesma que produziu. Né? E aí, nisso, nós chegamos na questão do descarte correto, que é o principal foco dessa aula. Nós precisamos aprender a dar descarte correto para aquilo que a gente utiliza. Certo? Por quê? Porque muitas vezes o homem não faz isso. Vocês viram pessoas jogando roupas íntimas no esgoto na semana passada, no vídeo que nós falamos, né? Então, veja como é interessante a gente ver que o homem não dá esse descarte correto para aquilo que ele produz. E aí isso vai acumulando, acumulando, acumulando e vai sobrecarregando o nosso planeta como um todo, certo? E aí tem materiais, por exemplo, microplásticos, que vão levar milhões de anos para se decompor na natureza. Plásticos que vão parar nos oceanos e vão prejudicar milhões de espécies de animais marinhos a partir de uma sacola que vai atrapalhar a vida de milhões de animais que vivem lá no fundo do mar. Né? Então nós tem microplásticos principalmente, né? O livro traz ali, por exemplo, até mesmo a purpurina, o glitter, que é um microplástico que às vezes tem em roupa, que às vezes tem em materiais que a gente compra. Esse tipo de material não sai naquela estação de tratamento de água que a gente viu. Não sai naquele tratamento de esgoto que a gente viu. Então é um material que vai ir para a água e não tem como ser tratado. E as pessoas muitas vezes fazem descarte de material com glitter de forma incorreta. Né? Vai parar na água, vai prejudicar a vida de N pessoas, vai prejudicar a vida de N animais marinhos, de N animais aquáticos, de água doce. Então o descarte correto é essencial, principalmente quando a gente fala em materiais sintéticos. A questão da produção de lixo, do papel do homem na separação desse lixo e no descarte correto é essencial. E aí, pensando em tudo isso, nessa questão de que precisamos entender, nós dependemos hoje, né? A vida do homem depende de muitos materiais que são sintéticos. A gente não pode eliminar isso. Assim como a nossa vida depende de materiais que são naturais. Né? Quanto de lixo orgânico que você produz na sua casa? Né? Quanto de lixo orgânico, de restos de comida que sobra, de filtro de café, de guardanapo, que você produz no seu dia a dia. Né? E nós precisamos pensar no descarte correto. Eu não vou entrar em detalhes hoje das formas de descarte correto. Por quê? Porque amanhã nós vamos ter, como eu já falei para vocês, uma maravilhosa palestra com uma empresa, deixa eu pegar aqui, que se chama Composta Mais. O que é a Composta Mais? A maior parte do lixo orgânico que você produz na sua casa, ela vai para lixões, aterros sanitários. O que vai acontecer? Todo lixo vai para lá, vai produzir chorume, tudo isso vai ser explicado na aula de amanhã, por isso é só uma introdução. Isso vai poluir a nossa atmosfera, vai gerar N efeitos. E nós produzimos muito lixo mesmo. Pensando nisso, eu convidei a Composta Mais, que é uma empresa que faz uma coleta semanal de resíduos orgânicos. Então, da sobra de comida, as cascas de fruta, o guardanapo, o pó de café, o osso que você comeu do frango, tudo isso que é utilizado na minha casa, por exemplo, é guardado por uma semana nesse lixinho aqui, que a Composta Mais me manda. Tem um saquinho, que também é biodegradável, que também vai para compostagem, e aí uma vez por semana eles passam aqui e coletam esse lixo. E eles vão para uma compostagem. Você já ouviu falar o que é compostagem? Se você ficou curioso, não falta amanhã no nosso Momento ao Vivo, porque a Composta Mais vai contar melhor para vocês o que é a compostagem, que é um descarte muito mais correto do que os lixões e aterros sanitários. E além disso, a Composta Mais todo mês me manda uma muda de alguma plantinha para a horta aqui de casa e até um adubo que é feito a partir da compostagem. Então, veja que legal. Uma alternativa bem correta de descarte para os materiais, de forma que a gente consegue ajudar e auxiliar a natureza, dando um descarte correto. Por exemplo, as pilhas, por exemplo, os plásticos, têm descartes corretos. O remédio, a prefeitura tem descarte correto para tudo isso. Amanhã a gente vai conversar um pouquinho mais, a Composta Mais vai trazer várias ideias, vai falar sobre os tempos de decomposição, como que funciona uma compostagem. Então, a gente espera vocês bem ansiosos na nossa aula de amanhã. Certo, sexto ano? Um forte abraço, um beijo e até amanhã.